Bem-aventurados os que promovem a paz. A paz para o judeu é um conceito bastante comum. Os judeus desde sempre se cumprimentaram uns com os outros dizendo Shalom. Shalom, paz em hebraico. Shalom é algo muito intenso, algo muito grande, muito mais do que a ausência de guerra. Shalom é sinônimo de prosperidade, de saúde, de bem-estar. E quando um judeu se aproximava do outro e dizia Shalom, ele estava desejando tudo de bom para aquele com quem ele conversava. Os judeus acreditavam que o Shalom de Deus seria restabelecido na terra através da intervenção do Messias, do Deus que se faria homem e que consertaria todas as coisas com o seu poder e com o seu amor. Eles estavam acostumados com esse anúncio, eles celebravam esse anúncio através de algumas canções, semelhantes às canções que a gente cantou hoje. Eles só não haviam pensado no fato de que o que Deus esperava é que eles se comprometessem com esse estabelecimento de paz também. Existem algumas orações que a gente faz aguardando que o Senhor se mova na nossa direção, e de fato somente Ele tem poder para fazer algumas coisas. Mas existem outras realidades, outras necessidades, outras demandas que nós submetemos a Deus, e o que Ele responde para a gente é: ok, estou comprometido com isso, contem com a minha ajuda, contem com o meu esforço, contem com a minha graça, mas contem também com o meu comissionamento. Eu quero depender de vocês, eu quero que vocês se tornem ao meu lado a resposta das próprias orações de vocês. Ao convocar os seus discípulos para serem pacificadores, Jesus os estava convocando a uma postura mais cuidadosa nos seus relacionamentos interpessoais. Sempre que a gente coloca, e eu tenho dito isso sempre por aqui, a vida no ponto morto, e a gente deixa os relacionamentos acontecerem à medida em que o vento sopra, a tendência é a gente se dar mal. Relacionamentos são como plantas, e a gente precisa cuidar dessas plantas, a gente precisa investir, a gente precisa ter o devido cuidado a fim de que eles prosperem, a fim de que eles aguentem os momentos ruins. Jesus também os estava convocando a uma postura mais proativa em meio aos conflitos interpessoais envolvendo os terceiros. Essa é uma outra novidade interessante e bastante conflituosa com a nossa cultura, porque hoje em dia a gente entende mais ou menos assim: o melhor que a gente faz é não se envolver no problema dos outros. Quando a gente vê alguém em conflito, quando a gente vê duas pessoas em desacordo, a gente não vê a hora de sair do meio dessa confusão, a gente não vê a hora de se esquivar para não fazer parte desse processo. Mas Jesus nos convida, através dessa bem-aventurança, a uma postura diferente. A gente precisa se envolver. Como discípulos de Jesus, a gente precisa se importar, porque o estabelecimento da paz não é um benefício simplesmente para o outro. À medida em que os relacionamentos diversos ao nosso redor são curados, essa paz volta para o nosso coração de uma maneira importante. Jesus também os estava convocando a uma postura mais reativa contra a cultura belicosa do nosso tempo. E a gente não precisa ficar recordando todos os eventos violentos das últimas 2 semanas, né? A gente sabe muito bem, porque a gente ficou perplexo diante das notícias da TV. Como é triste ver gente desumana, desalmada, agindo com violência e maldade para com as pessoas, homens, mulheres, crianças. A gente precisa lutar contra essa cultura que tem se estabelecido. Do contrário, gradativamente a gente vai se tornando violento também. Felizes os que promovem a paz de Jesus. A palavra por trás dos pacificadores é a palavra grega eirenopoios, uma palavra grega que significa aqueles que se empenham, aqueles que se dedicam, aqueles que se aventuram, aqueles que entram aonde não foram chamados.
porque eles se importam com o estabelecimento da harmonia e da paz. Essa bem-aventurança é muito importante nos nossos dias, e os números que a gente tem relatados na sociedade revelam isso. O desafio da pacificação é premente frente à violência urbana. Segundo o IPEA, que é um órgão brasileiro de análise dessas condições relacionais, afirma que o número de assassinatos do Brasil é de 153 por dia. 153 pessoas são assassinadas no nosso país. Um número 30 vezes maior do que o índice apurado na Europa. Um índice superior ao que acontece em algumas guerras contemporâneas. É como se um Boeing 737, como aquele que acabou de ser censurado por algumas empresas, caísse todos os dias por aqui, matando todo mundo. Você imagina todo dia você ligar a TV e você receber a notícia de que um Boeing caiu, 153 pessoas morreram. Isso seria um baque. Um dia, 2 dias, 3 dias, a gente não suportaria isso. A notícia que esse órgão, o IPEA, nos dá é que esse Boeing tem caído sim. A violência é uma epidemia no nosso meio. Pacificação também é um desafio premente frente ao feminicídio, um termo que desde 2015 foi aprovado por lei e tem sido reconhecido como um ato danoso contra o qual a gente precisa lutar. Segundo o IPEA 2018, esse tipo de atentado tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, e ele cresceu 6,4% entre 2006 e 2016, 6,4%. E no último ano apurado, 2016, registrou a morte de 4.645 mulheres. Não é para a gente ficar perplexo? Não é para a gente ficar chocado? A pacificação também é um desafio premente frente à prática que tem se tornado comum do estupro. Números alarmantes são revelados também pelo IPEA. A cada 11 minutos, ocorre um estupro no Brasil. Quase 70% das vítimas possuem menos de 19 anos. Esse tipo de violência está entre os que mais gastos geram no SUS, o Sistema Único de Saúde. Enquanto a gente canta algumas canções aqui, enquanto a gente se preocupa com os privilégios que a gente vai ter durante a semana, enquanto a gente se ocupa daquela promoção que a gente tanto quer, do sonho de ter mais um filho, pessoas têm padecido por conta da violência. Homens e mulheres têm sido estuprados, 70% com menos de 19 anos. Não basta que a gente simplesmente seja gente boa. É importante que a gente atue na sociedade a fim de conter esse mal. A pacificação também é um desafio premente frente ao racismo, que continua firme e pulsante no nosso país. O IPEA também aponta que mais de 71%, especificamente 71,5% das pessoas assassinadas violentamente no Brasil são negras ou pardas. Ou seja, a cada 3 pessoas assassinadas são negras ou pardas. É um absurdo. Nem todos os crimes identificados por essa pesquisa são crimes raciais, mas eles estão padecendo. E eles precisam de uma atenção da gente. Nós precisamos fazer alguma coisa com relação ao assunto. Pacificação também é um desafio premente diante do preconceito sexual, do preconceito homossexual. Inúmeros homossexuais têm sofrido violências. A ONG Grupo Gay da Bahia, em 2015, afirmou que 300 homossexuais morreram nesse ano assassinados ou cometeram suicídio devido às pressões da sociedade.
o que, segundo eles, fez do Brasil um verdadeiro campeão mundial desse tipo de crime. Há quem conteste um pouco esses números, dizendo que eles precisam ser diluídos diante de outros crimes e não serem todos considerados como crimes contra a sexualidade deles, mas o fato é que 318 homossexuais foram mortos, e a gente precisa se preocupar com isso. O fato da igreja cristã não compactuar com algumas práticas, com alguns comportamentos, não nos deve isentar da responsabilidade de zelarmos pela vida dessas pessoas. Vidas de pessoas que são preciosas aos olhos de Deus. Por fim, a pacificação é um desafio premente frente ao trânsito violento que a gente tem ao nosso redor. Os acidentes de trânsito também são considerados pela OMS uma forma de violência e são elevados à categoria de epidemia, segundo a OMS. Nesse contexto, são registrados 42 mil mortes por acidente todos os anos. Quantos de nós já não perdemos queridos em acidentes de trânsito? Quantos de nós já não ouvimos histórias de gente que vai completamente embriagado para as ruas e acaba dessa forma ceifando a vida de pessoas inocentes, de pessoas que não tinham nada a ver com aquela imprudência? Um ambiente de muita violência, um ambiente de muita austeridade, de muita gente cultivando ódio no coração. É exatamente esse ambiente que a gente encontra em João capítulo 7 e 8. Evangelho de João capítulo 7 e 8. Um ambiente que se parece com o nosso, devido à quantidade de gente envolvida no mal, devido à quantidade de pessoas comprometidas com o ódio e com a ira. Acompanhe comigo. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia, queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada de Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judeia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Jesus então respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim o mundo odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na região da Galileia. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou, diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Capítulo 8, versículo 1 diz:
que Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu na multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuavam a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os acusadores? Nenhum deles a condenou. Então respondeu Jesus: se eles não te condenaram, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Esse é um texto que me deixa profundamente chocado e surpreendido por pelo menos duas razões. A primeira razão é a seguinte: o fato de que este episódio, apesar de toda a carga religiosa, estava repleto de ódio e de violência. Isso não é muito inteligente. Isso não é o que a gente espera. Isso não é o que deveria acontecer. Percebam a grande carga religiosa desse episódio. Ele acontece na região da Judéia, a região que englobava Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa, lugar para onde inúmeras pessoas faziam peregrinações com o objetivo de se encontrarem com Deus, de oferecerem sacrifícios a Deus, enfim, de desfrutarem de um tempo de intimidade com o Senhor. Os personagens que são responsáveis pela violência nesse texto são os líderes religiosos, e isso também gera perplexidade, isso também deixa a gente chocado. Você consegue imaginar líderes de uma denominação religiosa sentados numa sala conversando assim: a gente precisa mesmo acabar com a vida de algumas pessoas, eles não têm jeito, são muito imorais, vamos tentar matá-los. Eles não são generosos, a gente precisa acabar com eles, de uma forma limpa, sem que as pessoas fiquem sabendo. Os personagens eram líderes religiosos comprometidos com o mal. E a época é a festa das cabanas. Esse episódio acontece durante uma grande festa de celebração judaica. As pessoas iam para a região da Judéia e celebravam a lembrança daquela travessia de 40 anos pelo deserto, vivendo em cabanas, num contexto de extrema precariedade e num contexto onde o cuidado do Senhor se fez presente. Era uma festa para que o pessoal lembrasse do amor do Senhor, da graça de Deus por eles, num contexto de privação, de precariedade, de luta e de sofrimento. Na Judéia, com líderes religiosos, em meio à festa das cabanas, é que a gente vê o ódio e a ira prevalecendo, se inflando e gerando um contexto de profunda dor, de profunda violência. Versículo 7 do capítulo 1. O escritor de João diz: as pessoas procuravam tirar a vida de Jesus. Eles planejavam isso. Eles desejavam ver o sopro de vida de Jesus cessando.
No versículo 7 do capítulo 7, o próprio Jesus diz: o mundo me odeia. Eu não sei se você consegue perceber o peso dessas palavras. Jesus tinha aberto mão da sua glória, da sua bondade eterna, vista pelos anjos, para se encarnar como um homem qualquer, a fim de cuidar da gente. E o que ele percebe, assim que os seus pés tocam a terra, era ódio e violência contra ele. Versículo 13 do capítulo 7 diz: por medo dos judeus, as pessoas que viram Jesus no meio da festa não ousaram pronunciar o nome dele, porque o clima era de medo. Aonde o ódio e a ira prevalecem, o medo acaba tomando conta do coração das pessoas. E no capítulo 8, verso 5, esses mesmos religiosos pegam uma mulher, jogam aos pés de Jesus e dizem assim: e aí, Jesus, vamos apredejá-la? Quanta violência, quanto ódio no meio de um contexto religioso. Não é à toa que desde essa época, a fé tem sido uma das grandes promotoras de guerra nos últimos séculos. Por conta da fé, por conta das crenças, por conta das religiões, muita gente tem segurado o outro pelo pescoço, tem desejado a morte do outro. Mas Jesus, quando olha para tudo isso, ele diz: não foi o que eu planejei, não foi o que eu queria, porque o meu desejo era contar com discípulos pacificadores, com gente comprometida com a paz. O segundo fato que me deixa perplexo, chocado e estarrecido é o fato de que Jesus, apesar de toda a hostilidade mencionada nesse texto, foi capaz de agir como um servo pacificador. Quando às vezes a gente diz para algumas pessoas: viu, procura deixar para lá, procura esfriar a cabeça, procura se reconciliar, perdoa. Normalmente o que a gente ouve é: você não sabe o que eu estou vivendo, você não conhece o contexto no qual eu me encontro. Se você vivesse no mundo que eu vivo, você pensaria diferente, Renato. O nosso Jesus vivia num contexto de extremo conflito, ódio, ira, não diferente daquele que eu e você vivemos. E ainda assim, ele foi capaz de reagir de uma forma diferente, porque Jesus não respondia à potência das pessoas que se dirigiam contra ele. Ele reagia ao amor que era depositado do Pai no seu próprio coração. Ele era um servo pacificador. No versículo 38 do capítulo 7, ele se levanta no meio da festa e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É difícil de compreender isso, né? É difícil de compreender alguém sendo alvo de cobrança, de pressão, de violência, de hostilidade, se levantar e dizer assim: olha, se vocês precisarem de mim, contem comigo. Contem com o meu amor, contem com a minha graça, contem com a minha bondade, eu posso fazer algo por vocês. E no versículo 7 do capítulo 8, Jesus diz: se algum de vocês estiver sem pecado, que então atire a primeira pedra. Lucidez no meio das atrocidades, no meio da violência, no meio do ódio incontido. Isso nos mostra que Jesus possuía uma singularidade imensa como exemplo e como ensinador. E possuía também uma singularidade como salvador e capacitador daqueles que desejam ser como Ele. Se nós desejamos viver como Jesus, se nós desejamos ser pacificadores como o nosso Mestre era, nós precisamos nos unir a Ele, nós precisamos receber o perdão que vem dEle, nós precisamos receber a nova natureza que somente Ele pode nos dar, e o poder que nos habilita
a dizer não à violência, a dizer não ao ódio, para que a paz seja estabelecida no nosso meio. Esse texto do capítulo 7 e do capítulo 8 de João nos apresenta algumas competências do pacificador segundo o exemplo de Jesus. A primeira delas é a seguinte: um pacificador, segundo o exemplo de Jesus, sabe distinguir o tempo de ficar perto do tempo de ficar longe. Percebam o versículo 1. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia e queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Durante um bom tempo do seu ministério, Jesus sabia que ele não podia colocar os pés na Judéia. Ele sabia que ele possuía muitos inimigos ali, que o relacionamento dele com algumas pessoas estava inflamado e que por isso mesmo não era a hora de uma aproximação que daria início a um processo irreversível que o levaria à própria morte. Por isso, enquanto o momento certo não havia chegado, Jesus permaneceu distante, afastado. Isso era sinal de sabedoria. Isso era sinal de sabedoria. Eclesiastes capítulo 3 foi escrito pelo sábio Salomão, que nos ensina assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. E eu não vou ter tempo de ler todo o texto, mas ouso apresentar algumas afirmações dele. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. O abraço, o seu abraço e o meu abraço, em algumas pessoas, pode não gerar aquilo que a gente deseja. Talvez não nesse momento, não nessa hora, por conta da situação que nos envolve, por conta das demandas não tratadas. Por isso, o sábio Salomão diz: há tempo de abraçar, mas há tempo de se afastar também. Há tempo de procurar as pessoas que foram amigas, mas que romperam com a gente, pelas mais variadas razões. Mas há o tempo também de deixar de procurar. Agora não. É preciso ter calma. É preciso esperar um pouquinho mais. É preciso esperar que a poeira abaixe. Tempo de calar e tempo de falar. Não adianta a gente tentar resolver todas as coisas e todas as demandas que a gente tem na hora que elas acontecem. Às vezes a gente precisa esperar. Às vezes o silêncio não é sinônimo de procrastinação, mas de sabedoria, para a gente poder falar o que precisa ser dito na hora que o outro está pronto para receber o que a gente tem a dizer. Há tempo de guerra e há tempo de paz, diz Salomão. Renato, que história é essa de tempo de guerra? Sou contra esse negócio. Não acredito que há tempo de guerra. Então casa para você ver. Então tem um filho adolescente para ver se não há tempo de ter guerra. Basta a gente se submeter a alguns ambientes para a gente perceber que a guerra é inevitável. Há tempo de enfrentar a guerra, há tempo de subir pelas paredes. Mas segundo o sábio Salomão, deve haver também o tempo de levantarmos bandeiras brancas dizendo: chega. Aquilo que a gente viveu já passou, ficou para trás. Que tal a gente passar uma régua, passar limpo aquela história, para ter um futuro diferente daqui para frente? Para quem você precisa levantar bandeiras brancas, como um verdadeiro pacificador ao longo dessa semana? Alguém dentro da sua família? Alguém dentro do seu círculo de amizades? Alguém que foi fiel a você no ambiente profissional, mas nos últimos tempos lhe puxou o tapete, bonito para você cair?
Há tempo de guerra, mas há também tempo de paz. A segunda dica dada por Jesus sobre competências de um pacificador, segundo o exemplo de Jesus, é que ele consegue ser firme nos seus posicionamentos, sem ser ofensivo. Vejam os versículos de 3 a 6. Os irmãos de Jesus, isso mesmo, os irmãos de Jesus, filhos de Maria, lhe disseram: vá à Judeia. E Jesus respondeu: agora não é o momento. Como não, Jesus? Está todo mundo na Judeia, é tempo da festa das cabanas. Se você quer se tornar famoso, um líder religioso famoso, chegou o momento. E Jesus está olhando para os irmãos dele, pensando assim: vocês não entenderam nada. Meu tempo ainda não chegou. Se vocês quiserem ir, podem ir. Fiquem à vontade. Mas esse não é o meu momento, essa não é a minha hora. Jesus não era o tipo de homem que abria mão dos seus princípios para agradar os outros. Isso não é ser pacificador, isso é ser insensato. Jesus não era o tipo de homem que abria mão da sua vocação para agradar os outros. Isso não é ser pacificador, isso é ser covarde. Jesus também não era o tipo de homem que abria mão da sua agenda para agradar os outros. Isso não é ser pacificador, é ser disperso e sem foco. Jesus era firme, ele mantinha os seus posicionamentos, mas em momento algum as pessoas se sentiam ofendidas quando Jesus dizia o que ele pensava. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, 4 evangelhos, que contam as histórias a respeito de Jesus, e em nenhum desses evangelhos a gente vê a mãe de Jesus dizendo assim: ele não deveria ter falado comigo daquele jeito, naquela hora. A gente não vê em nenhum momento os irmãos de Jesus dizendo: nossa, quando meu irmão fica bravo, sai de baixo. Em nenhum momento a gente vê os discípulos dele dizendo: puxa vida, ele podia ter pegado mais leve com os religiosos. Jesus conseguia ser firme, assertivo, claro, coerente, sem ser ofensivo, e isso é uma grande lição para a gente. O texto de Provérbios, capítulo 13, verso 3, diz assim: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. O problema não é a gente dizer não. O problema não é a gente dizer não quero. O problema não é a gente dizer eu não vou, mas a forma como a gente diz algumas coisas. A resposta gentil desvia o furor das pessoas ao nosso redor. Provérbios 22:11 diz que quem ama o coração puro e fala de modo agradável será amigo do rei. O que tem de gente chegando no final da vida com aquela sensação de: puxa vida, estou ficando sozinho, estou ficando sozinha, divorciei, os meus amigos se afastaram, os meus filhos não me ligam mais. E algumas dessas pessoas só conseguem colocar a culpa dessa situação nos outros, sem se darem conta da sua hostilidade, do seu jeito briguento de ser, da maneira ríspida como todas as palavras são colocadas diante delas. Provérbios 16:24 diz: palavras bondosas são como mel, alimentam, trazem prazer, doces para a alma e saudáveis para o corpo, mas as palavras duras, insensatas, impensadas, ríspidas, sem o propósito de edificar, elas adoecem aqueles que convivem com a gente.
A terceira postura de um pacificador, segundo o exemplo de Jesus, é que ele está sempre menos preocupado com a sua glória do que com a glória do Pai. Percebam os versículos 16 a 18. Jesus lhe respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo. Alguns religiosos estavam elogiando as palavras de Jesus, não aquele grupo que queria matá-lo, mas um outro grupo. Puxa, como esse sujeito fala bem, e ele nem estudou nas melhores escolas que a gente possui, hein? E ele diz de maneira muito humilde: essas palavras não são minhas, não estou criando nada não, essas palavras me foram ensinadas por meu Pai. E ele continua dizendo: aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou, diz a verdade. Se existe uma pessoa que não consegue agir como pacificador nos mais variados ambientes aonde convive, é o vaidoso e arrogante, o soberbo. Porque esse sujeito ele está muito mais preocupado com o seu nome, com a sua honra, com a sua razão, e por isso ele briga com todo mundo. Agora, os discípulos de Cristo não estão preocupados com isso. Eles se esvaziam dessas bobagens, porque o que mais importa para eles é a glória do Pai. Você está mais preocupado com o quê? Com a sua honra? Com o seu nome? Você está mais empenhado em fazer o seu posicionamento, o seu olhar prevalecer? Ou a paz de Deus reinar sobre você e sobre aqueles que convivem contigo? O exemplo nos foi dado em Jesus. Filipenses capítulo 2:5 nos apresenta um movimento descendente, movimento opcional de Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele se esvaziou. Muitos de nós somos bem menos do que uma espécie de Deus. E a gente se apega ao fato de que a gente é médico e as pessoas não podem falar assim com a gente. A gente se apega ao fato de que nós somos professores e as pessoas não podem conversar com a gente de qualquer forma. A gente se apega ao fato de que nós somos doutores, homens da lei, e as pessoas não podem falar assim com a gente. Nós estamos mais preocupados com o quê? Discípulos de Jesus são pessoas que estão mais preocupadas com a glória de Deus do que com a sua própria honra diante dos homens. O movimento descendente de Jesus foi premiado e seguido por um movimento ascendente promovido pelo Pai. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto e de maior honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Enquanto Jesus se humilha, Deus o exalta. Percebeu a lógica? Enquanto a gente se humilha, Deus nos exalta. Talvez a falta de exaltação do nosso nome nos últimos anos não seja falta de coragem da nossa parte, de proatividade, mas seja falta da ausência de humildade, da ausência de uma preocupação tão doentia com o nosso próprio nome. A quarta competência de um pacificador, segundo o texto que a gente leu, é que ele lida com as provocações dos outros com calma e serenidade. Não tem como conviver num ambiente onde as provocações não existem. Se existir, você me conta. Porque o texto que a gente leu nos mostra essas provocações de maneira muito intensa. Mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. E a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz?
Jesus está sendo provocado, eles não estão preocupados em obedecer à lei de Deus, eles não estão preocupados com aquela mulher, nem mesmo com a santidade no meio do povo, eles estão preocupados em acabar com Jesus, em expor algum tipo de contradição no pensamento e na teologia daquele mestre. Se Jesus dissesse, não, a gente não precisa apedrejar, ele estaria dizendo que toda a carga ensinada no Antigo Testamento era uma mentira, que os nossos pecados não têm consequências, e tem! Mas se Jesus partisse para a agressividade e para o apedrejamento daquela mulher, ficaria prejudicado o ensino do amor que ele estava prestes a nos ensinar no Sermão do Monte. Então, diante daquela provocação, ele apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Ele não vai falar nada? Ele não vai responder? Por que ele está tão quieto assim? O que ele está escrevendo no chão? No calor das provocações, faça como Jesus. Respire fundo. Se o nosso próprio mestre precisa de um tempo para respirar fundo, quanto mais a gente. No calor das provocações, tome uma gelada antes de se manifestar. Uma água gelada. Porque de repente você tomar aquela outra gelada, que é gostosa também, você é capaz de tomar coragem para fazer o que você não deveria fazer. Uma água gelada, descansa, se acalma, dê uma volta sozinho no quarteirão, não precisa fazer exercício. Isso é uma outra mensagem que eu preciso ouvir. Dê uma volta no quarteirão, esfria a cabeça antes de tomar uma providência. Ore a Deus antes de emitir algum juízo de valor. Escrevendo com o dedo na areia. Ele lida com as provocações dos outros com calma e serenidade. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, diz assim: não se oponham ao perverso, cuidado com esses provocadores, porque senão você cai na deles. Quando você menos imagina, você subiu no ringue, se você subir no ringue com eles, você está frito. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Já expliquei isso aqui para vocês. Se a face direita de uma pessoa que foi ferida, isso não foi feito com a mão direita do seu opositor, mas com a mão esquerda, a mão mais fraca. Ou seja, o que Jesus está falando aqui não é a respeito de um problema de violência física, mas de um problema contra a honra do outro. Você foi desonrado. Respire. Existe alguém que fez algo que você não gostou e agora está te provocando no aniversário de família, na festa com os parentes. Escreve no chão. Calma, respira, tenha paciência. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que a levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Viu? Quando o problema é a sua honra, deixa passar. Sabe por quê? Porque Deus exalta aqueles que se humilham. E esse é o ponto, gente. O desafio de sermos pacificadores não é o desafio de sermos tolos, idiotas, mas é o desafio de sermos fortes o suficiente para resistirmos à violência que existe dentro da gente. Só os fortes fazem isso. Só os fortes fazem isso. Em quinto lugar, um pacificador intermedia os conflitos ao seu redor sem gerar outros conflitos.
Essa história de intermediar o conflito dos outros é muito complicada, né? Jesus foi submetido aqui no capítulo 8 a uma situação assim. O conflito entre os religiosos e uma mulher adúltera. A chance da gente se dar mal quando a gente vai intermediar um conflito é enorme. Para que a gente não se dê mal nesse processo, 3 dicas. Primeiro, existem sempre 3 versões de uma mesma história. A de uma parte, a da outra e a da verdadeira história. Lembre disso. Você vai intermediar um conflito, tem sempre 3 histórias. A de uma parte, a da outra e a verdadeira história. Cuidado para não tomar partido rapidamente. Um pacificador não pode ser insensato, tolo e se deixar consumir pelas emoções. Segunda dica, num conflito interpessoal extremamente grave, dificilmente a culpa está em apenas uma das partes. Acontece? Acontece. É raro? É raro. Às vezes, quando a gente entra num conflito e esse conflito se estende, o que a gente tem é uma sucessão de ciclo de desgraça. Eu faço um mal que é devolvido com outro mal e assim por diante. Terceira dica, a melhor maneira de intervir é convidando ambas as partes ao arrependimento. Foi o que Jesus fez nesse texto, não foi? De maneira sábia, ele disse: olha, se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a começar dos mais velhos que foram sendo quebrantados, eles saíram com a cabeça baixa, conscientes do pecado deles. E depois ele disse para a mulher: olha, vai e não peques mais, que também abaixou a sua cabeça, e da mesma forma saiu com o coração quebrantado diante de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele entrou no meio de um conflito dos mais severos do universo. O conflito entre nós pecadores e o Deus Criador de todas as coisas. E Ele intermediou a nossa relação com o Pai, morrendo no nosso lugar para que nós fôssemos perdoados pelo Deus Criador e pudéssemos conviver harmoniosamente com Ele. Da mesma forma, nós somos convidados a agirmos como reconciliadores. Olha a sequência do texto. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo Jesus. Independentemente da sua função na sociedade. Lembre-se de que você, como discípulo de Cristo, está ali, intencionalmente colocado por Deus para ser um reconciliador, alguém que apazigua os ânimos inflamados, alguém que trabalha como um verdadeiro embaixador do reconciliador maior do universo, Jesus de Nazaré. Por fim, a última competência de um pacificador é que ele está sempre disposto a pagar o preço pelo estabelecimento da paz. Não tem como a gente ser pacificador sem pagar um preço. Não tem como. Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ele. Respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peques mais. Às vezes a gente não se dá conta dessa última frase. Jesus não contemporizou o erro daquela mulher. Ele disse: você cometeu um erro, você cometeu um pecado, vai e não peques mais. Mas por que ele não condenou aquela mulher se a lei de Moisés dizia que ela deveria sofrer as consequências daquele ato? Porque ele assumiu a responsabilidade de pagar aquele erro com a própria
vida. Ao dizer vai, pois eu não te condeno, Jesus não está diminuindo o pecado daquela mulher. Ele está dizendo, vá em paz você, porque eu vou pagar o preço. Eu vou ser rasgado por você. Eu vou derramar o meu sangue por você. Eu vou ter o meu corpo partido por conta da sua vida, para o seu benefício, para que você seja restaurado no seu relacionamento com o Deus Pai. Nós precisamos pagar o preço. Isso vale a pena, pois felizes são aqueles que agem como pacificadores. Concluindo, gente, diante dessa mensagem, avalie se a sua postura tem estimulado a discórdia ou contribuído com o estabelecimento da paz. E não vem com essa de que a sua posição requer posicionamentos firmes. É possível ser firme, sem ser ofensivo. É possível se manter em princípios éticos e morais, convivendo com outras pessoas, sem ser ofensivo a elas e sem desejar a morte delas. Basta que a gente se encha do amor e da graça de Jesus e passe a viver como pacificadores, seguindo o exemplo dele. Diante dessa mensagem também cultive a lembrança do preço pago por Jesus em seu lugar e aproprie-se da vocação de ser um embaixador da paz. Lembre-se sempre de que um conflito existia entre você e o Senhor, e esse preço foi pago numa cruz. Alguém entrou nessa história, e esse alguém é Jesus de Nazaré. Ele levou o meu e o seu pecado na cruz. Ele morreu no nosso lugar, para que o Deus Pai pudesse voltar a ter contato com a gente e a vida dele pudesse invadir e inundar o nosso coração. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus.